Segundo Reis, capítulo 20 e o verso 1 em diante, por gentileza. Segundo Reis, capítulo 20 e o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e eis que te sararei ao terceiro dia, e subirá à casa do Senhor. Coloca, senta. Eu não vou orar agora porque já oramos. Não vou louvar porque eu não sei. Agora tem muita gente lá em Jeremoabo. Bata a palma e glorifique a Deus. Agora todo mundo chegou em Paulo Afonso. Irmãos, Ezequias é o rei, e foi Ezequias que passou por aquele confronto com o rei com o rei da Síria. Foi ele que, meu amado irmão, passou aquele processo doloroso. Foi ele que enfrentou todo o cerco de Senaqueribe. Foi ele que subiu o templo, rasgou as vestes e entregou todas as ofensas de Senaqueribe na mão de Deus. Foi com esse rei que Deus exterminou um exército só com um anjo e fez Senaqueribe voltar para sua casa suas costas cobertas de vergonha. Mas só, querido, dias após ter vencido o exército da Síria, o rei de Judá recebeu uma notícia. Ele já estava enfermo, e a doença dele era grave. Mas veio um profeta chamado Isaías, olhou para ele, foi entregar o recado a ele e diz assim: ó, tu morrerás e não viverás. Camarada, além de estar no leito de dor, vivendo os últimos dias da vida dele, ainda vem um profeta de Deus, respeitado, e ainda dizer assim: tu vai morrer, não vai viver. Mas Ezequias, irmãos, ele não só recebe essa advertência que vai morrer, ele recebe uma missão. Além de ele receber a advertência, já o decreto de Deus que não vai morrer, que vai morrer, Deus diz para ele que os últimos dias dele, ele vai concluir uma missão. Ele vai ele vai lutar algo não fora de casa, mas dentro de casa. Ele vai enfrentar uma peleja não mais com Senaqueribe, nem com exércitos de outras nações. Ele vai lutar uma luta dentro de casa, doente, mas dentro de casa.
Meu Deus, pastor, que luta esse homem vai enfrentar? Já está na beira da morte, ainda tem que enfrentar uma luta? Tem. Ele tem uma missão de colocar a casa dele em ordem. Ele tem a missão de colocar a casa dele em ordem. Irmãos, você fica se perguntando, eu confesso para vocês, troquei até umas 2 palavras com o irmão Elias aqui em cima do púlpito, mas me debrucei, me lancei dentro do texto, dentro desse conteúdo. Fui buscar fontes que pudessem abrir a minha mente exatamente para eu trazer esse texto para você. Trazer uma aplicação, e o primeiro ponto que eu quero ver com você é a ordem de Deus. A ordem de Deus é: põe a tua casa em ordem. Às vezes, irmãos, olha, às vezes pensamos que está tudo bem, porque vencemos guerras, alcançamos vitórias, contemplamos portas se abrindo, contemplamos a providência de Deus enganchado nos arbustos, vemos Deus agir por nós. E como eu disse, ele tinha acabado de vencer Senaqueribe. Mas mesmo assim o Senhor veio no momento de dor. O Senhor mesmo assim no momento de dificuldade olhou para ele e disse através de Isaías: põe a tua casa em ordem. Nós não podemos se enganar, querido, acharmos que só porque estamos vencendo guerras, que as portas estão se abrindo e que nós estamos desfrutando das ações de Deus em nossa vida, que não está. Nós não podemos cair nesse laço. Nós não podemos ficar com os olhos fechados, mas sempre fazer o que Paulo diz, examinando a nossa vida todos os dias. Nós precisamos entender que quando o inimigo cai, a porta se abre, a providência vem, exatamente é misericórdia de Deus. É compaixão do Senhor para conosco. E isso não quer dizer que está tudo bem. Nós precisamos sempre olhar para nós, porque sempre existe um hábito errado que temos. Sempre existe algo que nós fazemos vista grossa. Sempre tem uma coisa ou outra ali que nós ficamos dizendo: não, será possível que Deus não vai me salvar? Porque não, será possível, né? Tem coisas que nós achamos que não é pecado, mas diante de Deus é pecado. Tem, olha, não, isso aqui não é pecado, mas diante de Deus, diante do Senhor. E sabe qual era o pecado de Ezequias? Eu vou lhe dizer. O pecado dele, sabe qual era? Não era falta de fé. O pecado dele era, meu amado, a negligência de não deixar sucessor, de não ensinar os filhos, de não admoestá-los, de não prepará-los para andar na presença de Deus. O pecado de Ezequias era esse. Põe a tua casa em ordem. Tu vai morrer e não vai viver. Põe a tua casa em ordem. É só você começar a colocar a cabeça em ação, botar a cabeça para meditar dentro do texto, e você vai chegar a essa minha mesma conclusão. Era a negligência de Ezequias. E Deus estava vendo: esse homem vai morrer, e o que vai assumir, meu Deus, o que vai assumir, ele não está na minha presença, ele não está direito, ele não teme a mim, ele não me respeita. O antecessor que vai ficar, que vai assumir,
das mãos de Ezequias, está longe dos meus caminhos, mas antes que ele morra, eu vou dizer para ele colocar a casa em ordem. Antes que ele desça, eu vou dizer para ele: vai colocar a casa em ordem. E quantas as vezes, irmãos, nós como pais somos negligentes, fechamos os olhos, fazemos de conta que não está vendo, simplesmente porque nós temos o medo. Mas Deus está dizendo que o meu dever, o teu dever, o nosso dever é ensinar, é colocar a casa em ordem. E o que é colocar a casa em ordem, pastor? Colocar a casa em ordem é colocar o Senhor como o rei da tua casa. Colocar a casa em ordem não é andar, é andar conforme a palavra de Deus. Andar, colocar a casa em ordem é fazer as correções dentro do lar. Isso aqui está errado. A Bíblia está dizendo que é assim: sai. A Bíblia está dizendo que a função do homem é provedor da mulher. Se não estão fazendo, precisa colocar a casa em ordem. Se os pais viram seus filhos e estão, meu amado, a casa está bagunçada e precisa botar em ordem. Se estão se inclinando para o mundo, para as trevas, para a carnalidade, estão nas margens das trevas, é preciso colocar a casa em ordem. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser difícil, vai ser uma luta, vai ser uma peleja, vai ser algo difícil, mas Deus está dizendo: eu vou te dar graça para que tu coloque a tua casa em ordem. Eu vou te dar graça para que tu possa dizer não e dizer lá que eu é que governo a tua casa. A casa de Ezequias estava bagunçada porque quem ia assumir o trono estava fora do esquadro. Ele obedecia, mas filho, filha, mulher, esposo, os que estavam ali com ele, estava tudo em desordem. E Deus queria ordem. E como eu sempre digo, Deus sempre preza pela ordem. Deus sempre preza pela decência. Deus sempre preza pela organização. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas Deus vai dar graça, Deus vai dar ânimo, Deus vai dar sustento. Existem pessoas que precisam colocar sua casa em ordem, outros precisam colocar suas vidas em ordem, outras pessoas precisam colocar sua vida espiritual num plumo que estão tudo torto, mas Deus está dizendo, Deus está falando: antes que os teus dias se acabem, antes que tu feche os olhos, antes que tu volte para o pó da terra, Deus está falando para mim e para você: coloca a tua casa em ordem, corrige aonde tiver os erros, corrige. Irmão, não é nem uma coisa anormal. O homem nasce, cresce, reproduz, e o que é que acontece? Nasce, cresce, constitui família, e o que é que depois acontece? Morre. Isso é o destino de todos. Só se Jesus voltar hoje, aí nós escapamos da morte. Mas esse é o nosso destino. E antes que nós vamos fechar os olhos, porque nós não sabemos o dia do Senhor, nós não sabemos a hora. Claro que Deus pode nos conservar até o dia do arrebatamento, mas se Ele não quiser, se Ele não desejar,
Mas antes que isso aconteça, antes que se finde os nossos dias, antes que concluam os nossos dias aqui nessa terra, precisamos corrigir o que está errado, ou na nossa vida, ou na nossa família, ou na nossa vida espiritual. Nós precisamos corrigir. E como corrigir? Como devemos corrigir? Deixando de andar de contramão da palavra de Deus e andando conforme a palavra de Deus. Não sendo ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Levante a tua mão e dê glória a Deus. Deixando de dar ouvido à cabeça de vento. Deixando de estar dando ouvido, andando com rodas de escarnecedores, de pecadores, de homens que não tem nada de Deus para passar para você. Oricanda labasturibicanda labaias. Antes que chegue o fim dos nossos dias, examinamos a nós mesmos, corrigimos os erros na nossa vida espiritual, familiar e pessoal. Corrigimos, sejamos francos, sinceros, e pedimos a Deus, todas as vezes quando eu oro, eu digo: Deus, que o Teu Espírito Santo me confronte, que o Teu Espírito Santo jogue luz nos meus erros e diga se você está errando e você precisa corrigi-los. Nós precisamos, aleluias, todos os dias se examinarmos, todos os dias se colocarmos. Olha o que é mais importante que eu vejo dentro desse texto, dentro desta história. Deus está falando conosco, e se Ele está falando é porque precisamos colocar a nossa casa em ordem. Se Ele está falando comigo e com você, trazendo essa palavra dura às vezes, mas é para o nosso próprio bem. Nós não podemos deixar para lá. Nós não podemos deixar, não deixa para lá, não deixa para depois. Não, isso quer que não. Se não agrada a Deus, precisa haver correção. Porque, irmãos, nós não podemos, querido, domesticar o erro. Nós não podemos domesticar o pecado. Nós não podemos achar que o pecado é igualzinho um cachorro ou um gato, que você vai domesticá-lo, dar de comer, alimentá-lo. Ele vai fazer gracinha, vai fazer tudo e você vai achar bonitinho. Não. Antes que ele cresça, antes que ele tome tuas forças, Deus está falando: põe a tua casa em ordem, te arrepende, te converte, abandona, deixa. No livro de Provérbios, no capítulo 25 a 23 diz: aquele que oculta não prospera, mas aquele que confessa, aquele que abandona, este alcança misericórdia. Ele alcança misericórdia. E é exatamente, já pulando para o segundo ponto, Isaías passou a revelação para Ezequiel: tu vai morrer, não vai viver. Teus dias estão encerrando, põe a tua casa em ordem e pronto. Isaías virou as costas e saiu. Ele virou o rosto para a parede. Não rasgou, não foi, meu amado, as vestes, mas foi o coração diante de Deus. E o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia nos ensina? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma vez eu falei aqui, Deus não olha somente os lábios, Deus vai muito mais
mais além dos lábios. Deus vai lá para o coração, Deus vai lá para a intenção do coração. E Isaías estava arrependido, Isaías estava disposto. Eu estou arrependido, eu sei que eu negligenciei, eu sei que eu errei, eu sei que eu não corrigi onde estava errado e deixei a corda ir embora, soltei a corda, fiz de conta que não vi. Mas lembra dos altares que levantei, lembra dos altares que constituí, lembra como andei com sinceridade nos teus caminhos, lembra e tem misericórdia de mim. É como diz lá no livro de Salmos 51, um coração aquebrantado e o espírito contrito, o Senhor não o rejeitará, o Senhor não rejeitará. Levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Ore, clama, labastere, clamas. Deus não corrige nós como homem, Ele corrige como um Deus cheio de amor e de misericórdia. O homem te corrige querendo ser superior a você, o homem te corrige querendo ser superior, achando que é melhor do que você. Mas Deus, quando te corrige, quando Ele puxa a tua orelha, quando Ele te exorta, não é para o teu mal, não é para te envergonhar, é para que haja arrependimento na tua vida e haja restauração em você. Quando Ele te repreende, não é para o teu mal. Oribicanda, labasturibiclama, levanta a tua mão e dá um glória. Lembra, Jesus, ele, o homem se rasgou, Deus lá do alto céu, que contempla além das palavras, que contempla além dos lábios. Isaías estava no meio do pátio, Isaías estava já chegando na porta da saída, quando Deus falou com ele e disse: volta, retrocede, volta para lá, vai lá no rei e diz que ele já não vai mais morrer, diz para ele que eu vou acrescentar os dias dele, diz para ele que ele vai subir a minha casa, diz para ele que ele vai subir a minha casa, ele vai me adorar, ele vai me glorificar. Aí alguém pode dizer: pastor, Deus não é homem para que minta, pastor, Deus não pode revogar o que diz, pode. Jeremias 18 diz que se ele disser que vai matar ou destruir uma cidade, e aquela cidade se arrepender de todo o coração, ele revoga o que ele diz, ele desiste do que ele vai fazer. Alabasterianda, clama, alabaster, clama. Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Deus, não quer o teu mal, mas quer o teu bem. Volta mais aí. Vou voltar, volte. Voltou. Oricanda labais. Só tem uma coisa que muda a sentença de Deus para a vida do homem: é o arrependimento de coração. Só isso. Oh, aleluia, 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 aleluia. Só existe uma coisa que faz Deus revogar o que falou e mudar a sentença: é quando há um arrependimento. Olhe para mim. Se existe alguma coisa a corrigir na sua vida pessoal, na sua família ou espiritual, a culpa de quem é? A culpa de quem é? É do pastor? É? A culpa é sua. A culpa não é minha, não é sua. Se tem alguma coisa na minha vida para corrigir, eu tenho deixado para depois, a culpa também não é sua, ela é minha. Nós precisamos ser homens e mulheres de dizer: isso aqui só chegou a esse ponto por minha causa.
Não, eu fiz isso porque todo mundo fez. Não, eu fiz isso porque não aguentei. Aí eu fiz isso aqui porque não suportei. Eu me deixei levar porque todo mundo fazia. Não, 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 e não, e não, e não, e não. Volta lá, Isaías. Se hoje, nobres irmãos, em Cristo Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa. No livro de Gálatas, no capítulo 5, por ali é 6, vai dizer assim: não erreis, porque Deus não deixará se escarnecer, porque tudo que um homem plantar, isso ele ceifará. Nós não podemos, irmãos, se nós continuarmos e fazermos de conta que Deus não falou comigo. Deus não falou comigo não, falou foi com fulano. A minha vida está tudo bem. E você não corrigir, se você não colocar a tua casa em ordem, se você não corrigir os erros e botar a palavra de Deus em ação na sua vida, Deus vai trazer juízo sobre você. O Senhor trará sentença sobre você, porque assim como Ele diz que Ele revoga o que falou para o que se arrepende, Ele também é fiel para cumprir o que saiu de sua boca para aquele que não corrigir a sua vida, aquele que não entrar nos padrões da palavra de Deus. Aleluia! E não é um arrependimento igual de Judas Iscariotes, um arrependimento não como Judas Iscariote, mas um arrependimento genuíno igual o de Pedro, que deixou, que estava disposto: eu errei, eu traí, eu neguei, mas eu estou arrependido. Não, meu amado, só com remorso. O arrependimento tem que ser genuíno. Volta, Isaías. Volta, Isaías. O homem lá estava lá banhado em lágrimas. Isaías disse: olha, Deus manda te dizer, Oricanda. E aí é lindo. É lindo demais. O Senhor manda te dizer, eu não sei o que foi que aconteceu, mas Ele mandou voltar, estava no meio do pátio. Ele mandou eu voltar aqui para te dizer que tu não vai mais morrer, tu vai viver, e daqui a alguns dias tu vai subir para a casa do Senhor com saúde. Alabasturicanda, labaias. Eita Deus tremendo. Agora Deus, meu amado, muda a sentença. Deus muda a sentença e dá saúde ao homem. Dá 15 anos. Dá 15 anos. Mas eu quero te dizer, cuidado. A ordem ainda está valendo. Põe a casa em ordem. O que foi mudado foi a sentença, não foi a missão. O que foi mudado foi a sentença. Ele iria morrer e Deus deu saúde, mas a ordem continua de pé. A ordem continua para fazer. E nós não podemos cair no laço. Olha, Deus me deu livramento. Deus olhou para mim. Não caia nisso. A sentença mudou, mas a ordem de Deus ainda continua de pé para você. A sentença mudou, mas a ordem ainda continua de pé. A ordem continua de pé. Não, pronto, eu orei, chorei, Ele me deu vitória. Esse negócio de botar a casa em ordem, deixa para lá. Nada de deixar para lá. A sentença que mudou, a ordem continua. A ordem continua, a ordem continua. A ordem continua, a ordem continua, a ordem continua, a ordem continua. Se você quer ser uma bênção para a tua casa, põe a tua casa em ordem. Se você quer ser uma bênção espiritual, familiar, sentimental, financeira, em qualquer área, se você deseja ser uma bênção, Deus está te dizendo para ti: sai da tua casa, sai do meio da paretela, sai do meio dos teus, coloca a tua casa em ordem. Se você quer ser uma bênção para os demais, negue-se a si mesmo e siga Jesus.
Se você quer ser uma bênção, se você quer andar nos padrões de Cristo, levanta a tua mão e dá um glória bem forte para Ele. Se você quer, você precisa estar disposto. Olha, Deus mudou a minha sentença, mudou a sua sentença, mas a ordem continua. Olhe para o seu irmão e diga: a ordem continua. Mais forte, fale com fervor. A ordem continua. E eu não quero saber se você é crente ou católico ou livre pensador. A ordem também é para você. É para todos que estão aqui, não é só para uma classe de pessoas. É para todos que estão aqui. A espada vem para mim, mas vem para você. A cobrança vem para mim, mas está vindo para você através da minha pessoa. E Deus está dizendo: eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem. Coloca a tua casa em ordem. Dois conselhos para concluir. Não perca tempo, trabalhe a partir de hoje. Não perca tempo, é para começar a correção hoje. Não, só amanhã. Não, só com 15 dias. Não, com 20. Não, no próximo mês eu começo. Não perca tempo, porque você vive um dia de cada vez. Você não sabe o que vai ocorrer com você. Você não sabe se os seus dias já estão nos últimos. E Deus está dizendo: antes que os teus dias se esgotem, põe a tua casa em ordem.